Quais são os pontos de contato que você já teve com a Júnior? Como você acha que ela poderia auxiliar os alunos nessa entrada no mercado, mesmo que ainda protegida pelo ambiente acadêmico? Legal. Alguns pontos de contato que eu tive, né? Então, primeiro, enquanto aluna, né, da FEA, na época de graduação, isso aconteceu entre 98 e 2002. E, na verdade, eu tinha amigos que eram da Júnior, mas eu mesma não fui da empresa Júnior, né? Então, eu fui para uma outra entidade acadêmica, entidade estudantil, que é o Centro Acadêmico. E lá aprendi bastante, etc, tal, mas não tive tanto contato com o pessoal da Júnior na época. E aí depois, agora como professora, muito mais contato que eu tive que tô tendo, né, com a empresa Júnior, principalmente nos diversos eventos que a empresa Júnior realiza, nos trabalhos, consultorias, palestras, competições de caso e etc. Então, os alunos têm me convidado para atuar, sei lá, em competição de caso como banca avaliadora, ou eventualmente em algum projeto para dar algum auxílio específico, ou dar alguma palestra, quando tem algum evento, por exemplo, para ONGs, organizações do terceiro setor e tudo mais. Então, acho que esse é o principal contato que eu tenho com a empresa Júnior, né? E o que eu posso dizer é que os alunos que estão na Júnior, eles são muito sérios, né? Então, em nenhum momento se vem com uma postura amadora ou até desleixada de alguma maneira, né? Então, a postura realmente me parece bastante profissional e bastante séria, né? Então, o aluno ele realmente está sério, está engajado naquele projeto em que ele está envolvido, né? E aí, em relação a benefícios, né, que a Júnior proporciona para os alunos, acho que o principal deles é justamente o contato, a vivência com a prática de mercado, né? Então, acho que é muito importante essa vivência prática e é uma coisa que, especialmente para os alunos do primeiro ano, que ele só vai conseguir com uma entidade estudantil, dado que a faculdade não permite que ele faça estágio no primeiro ano, né? Então, ou seja, ele é obrigado a ficar na vida acadêmica, né? Ele não pode ir para o mercado, e aí então a única oportunidade que ele tem de ter contato tanto com a teoria quanto com a prática é dentro da entidade estudantil, que no caso especificamente aqui da empresa Júnior. Você acredita que a simulação, né, então a experiência que a Júnior tem a proporcionar, é de fato pertinente, se ela dá conta de mostrar um pouco como é a realidade do mercado mesmo? Assim? Com certeza, com certeza. Os projetos dos quais eu participei, que eu vi pelo menos, são projetos que têm bastante aderência com a prática e com a teoria que é ensinada em sala de aula, né? Então, assim, dentro do escopo, do ramo de atuação, do mercado que a gente atende, né? Então, são bastante aderentes à administração, que é o meu caso específico, né? Com certeza, vocês devem ter projetos de economia, contabilidade, atuárias, mas o que eu posso dizer dos projetos que eu participei, né, dentro do curso de administração, são bastante aderentes, né? E isso é reconhecido não só pelos professores, e acredito até que pelos próprios colegas de vocês, mesmo de quem não está na empresa Júnior, mas é reconhecido também pelo mercado. Então, de uma maneira geral, a gente vê que os gestores das empresas, quando a gente conversa com eles, e também com as empresas de recrutamento, elas dizem que elas gostam muito de alunos que fazem parte da empresa Júnior, justamente porque eles têm eles vêm com um approach diferente já para a dinâmica, né? Então, se percebe que ele tem uma experiência diferenciada para aquela dinâmica de mercado, que não se encontra em alunos que não passaram por essa experiência da empresa Júnior. Então, a gente traduz isso como uma maior empregabilidade do aluno. A gente percebe que o aluno ele tem uma empregabilidade maior quando ele passa pela empresa Júnior. E tem um porém nisso, né? O que a gente percebe, e a gente não fez um estudo disso ainda, mas a gente tem uma preocupação, é uma preocupação que eu já dividi com alguns colegas, professores aqui do curso de administração. A gente tem uma impressão, que ainda não é confirmada por nenhuma pesquisa interna que a gente tenha feito, mas de que o aluno que participa de entidades estudantis, ele pode ter um desempenho acadêmico pior do que o aluno que não participa, né? E a gente acredita que é por conta da dedicação que ele dá à entidade estudantil. Então, acho que o aluno ele tem que ter só a preocupação de que, ok, a entidade estudantil é importante, a Júnior é ao máximo, né? A gente se apaixona, né, como membro da Júnior pela entidade, etc. Realmente proporciona uma experiência que é muito diferenciada e que ele não encontra em sala de aula, né? Então, eu entendo essa complementariedade,
mas é importante entender que é complementar mesmo. Ou seja, a sala de aula é importante também, e o desempenho acadêmico dele é importante também. Né? E esse aumento da empregabilidade só vai funcionar se ele tiver o diploma no final do curso, né? Então, tem que se formar, e é importante ele entender a conexão entre teoria e prática. Né? Então, lá na Júnior ele tem a prática, né? Então a teoria ele vai ter na sala de aula e no contato com os professores, em outros ambientes também, como palestras, quando o professor faz tutoria, né, de projetos de consultoria, etc. Então é importante que ele tenha essa preocupação com a sala de aula também. O que você percebe com os alunos que te procuram espontaneamente ou até às vezes em sala de aula, quais são as características mais chamativas assim, né, no pessoal que faz parte da entidade? Então, articulação para falar, ou linha de raciocínio lógico, assim, qual você diria que é? Eu tenho dificuldade até de falar um pouco disso, porque eu não sei quem é e quem não é da Júnior, dentro da sala de aula. Eu sei de alguns alunos que são, tá? E aí o que eu percebo é que esses alunos que eu já sei que são da Júnior, eles tendem a participar mais da aula, eles se interessam mais e muitas vezes fazem perguntas que os outros alunos sequer conseguem formular, né? Seja porque não viram na prática, só leram no livro, na teoria, e não conseguiram fazer uma conexão, percebendo a diferença entre teoria e prática, e então perguntando o que vai além daquilo. Né? Então, legal, a teoria diz isso, mas eu sei que a prática não é só isso. Então, o que tem além disso? Né? Então, essa conexão, o aluno que não está na Júnior, eu sei que ele não consegue fazer ainda. Ele consegue fazer a partir da metade do segundo ano, a partir do terceiro ano. Né? Mas no primeiro ano e meio de faculdade, eu sei que ele ainda não consegue. Então, tem alguns alunos já no primeiro ano que mostram isso em sala de aula. Assim, nitidamente, ele está trazendo uma experiência de fora da sala de aula para dentro, e fora dos livros, inclusive. Né? Então, isso a gente percebe. Quais são as suas impressões a respeito do impacto que a Júnior, como entidade e como empresa, causa? Porque, associado à nossa missão, a gente tem uma preocupação bem forte, assim, de trazer um impacto positivo para os alunos, que eu enxergo um pouco traduzido, por exemplo, quando o aluno consegue trazer um viés mais real, mais aplicável para a discussão em sala, nas oportunidades que a Júnior tenta proporcionar, então na feira de recrutamento e carreira, por exemplo, e talvez mais indiretamente, mas ainda assim de um jeito válido, com as consultorias, tentando impulsionar o empreendedorismo, tentando auxiliar empresas de menor porte a também serem impulsionadas. Então, assim, do que você consegue enxergar, qual é a perspectiva e a percepção mesmo do nosso impacto como organização, sabe? Tá. Eu acho assim, vocês têm um impacto muito grande na vida do aluno por proporcionar uma prática que ele não tem realmente fora. Né? Então, o que o outro professor tinha comentado, né, de ser o laboratório mais próximo da realidade que o aluno tem, né, hoje, realmente vem da Júnior, vem da empresa Júnior. Isso acho que sem sombra de dúvida, né? Talvez, se a gente for falar, por exemplo, do FEA social, mais para a área social, talvez eles tenham uma aproximação maior do que vocês. Mas, de uma maneira geral, pensando em negócios de uma maneira geral, sem dúvida a Júnior é o que proporciona mais. Então, é um impacto positivo que vocês proporcionam para o aluno. E acho que vocês proporcionam, além disso, com os eventos de vocês, uma característica de empreendedorismo que a própria FEA tem essa lacuna, de proporcionar para vocês oportunidades de empreender. Né? Então, por exemplo, eu tenho um orgulho enorme, né? Eu me encho de orgulho dos alunos todo ano, na semana de recrutamento e carreira que tem. Então, assim, eu tenho esse orgulho, né, enorme pelos alunos, né, da Júnior, porque sinceramente eu acho que a feira de recrutamento e carreira tinha que ser uma iniciativa da FEA, institucional, vindo da diretoria ou dos departamentos, de quem quer que seja, sendo que a gente não fez isso, né, e os próprios alunos perceberam a lacuna, né, vestiram a camisa, arregaçaram as mangas e falaram, então a gente vai lá e faz, né, então se a FEA não faz, a gente vai lá e faz. Então, eu acho muito legal isso, né? De vocês não ficarem só reclamando, mas falar, tá bom, se a faculdade não faz, por que a gente não faz? Né? Então, por exemplo, algumas iniciativas desse sentido é a feira de recrutamento e carreira, a competição de resolução de casos, é uma outra coisa que nas outras faculdades isso é um desenvolvimento institucional, não é de entidade estudantil lá fora, né? Quando você pega as outras faculdades, é a própria instituição que desenvolve esse tipo de oportunidade para o aluno. Né? Mesmo a possibilidade de fazer consultorias, etc., são coisas que a gente não enxerga também em outras faculdades,
E quando tem é uma iniciativa institucional e quando chega aqui é uma iniciativa dos próprios alunos. Então, eu acho bem bacana esse espaço que vocês encontraram, né? E a proatividade, isso realmente é uma característica muito distinta. Isso eu consigo ver entre alunos que são da Júnior e os que não são. A proatividade, esse empreendedorismo de desenvolver novas atividades. Fico realmente muito feliz de ver vocês fazendo isso. Acho que um recado final para os pais, né, que eu daria primeiro, assim, parabéns pelos filhos de vocês, né? Acho que estar na empresa Júnior já é uma grande conquista, né? Especialmente aí para os alunos do primeiro ano, que não tinham experiência nenhuma, né? E, enfim, só com as suas próprias competências realmente já foram aprovados pela empresa Júnior. É realmente uma grande experiência, uma experiência muito positiva para o aluno. A gente recomenda fortemente, de uma maneira geral, que os alunos participem dessas atividades, porque são muito enriquecedoras e vão melhorar realmente a empregabilidade desses alunos, dos filhos de vocês. Mas ficaria atenta com essa questão de que pode ser que esses alunos tenham um desempenho acadêmico um pouco inferior à média do aluno que não faz parte da entidade estudantil. A gente não tem comprovação disso ainda, a gente não fez uma pesquisa para saber, mas é um relato que a gente tem ouvido de alguns professores. Então é uma preocupação que a gente tem. Acho que é importante passar esse recado em casa também. Olha, a Júnior é bacana, realmente é uma experiência muito positiva, mas lembra que você também tem uma faculdade e tem que se formar, né? E não é só se formar, não é só o diploma, mas é todo o conhecimento que vem junto com essas aulas, com esse aprendizado em sala de aula também. Acho que é isso.